Vamos agora falar de um tema que está até bem específico no seu edital: justificação administrativa. O que seria a justificação administrativa? A grosso modo, a justificação administrativa é a prova, é a colheita da prova testemunhal. O INSS, diante de um processo de benefício, ele verifica que não foram comprovados os fatos, a situação que deveriam ser. Por quê? Por falta de documentos ou por insuficiência de documentos. Então, ele pode se valer da chamada justificação administrativa. A justificação administrativa nada mais é que um meio que se vale o INSS e os beneficiários de suprir a falta ou a insuficiência de documentos para comprovar um fato ou uma situação. Então, veja, a justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento, ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, sejam segurados ou dependentes, perante a Previdência Social. Quando eu digo constitui um recurso utilizado, não é recurso contra decisão de nada, não, gente. Constitui um meio utilizado, uma possibilidade, né, de suprir a falta ou a insuficiência de documento para produzir o quê? Comprovar um fato ou uma circunstância. Professora, me dê, sim, uma situação prática onde se pode utilizar a justificação administrativa. A questão do segurado especial, né? Muitas vezes o segurado especial chega até ao INSS requerendo um benefício, mas ele não tem todos os documentos necessários à comprovação da sua atividade efetiva na área rural, atividade agropecuária, pesqueira artesanal, extrativista vegetal ou até atividade de seringueiro como seu meio principal de vida. Ele não tem todos os documentos. Então, o INSS, diante do início de prova material, porque ele tem algumas, ele vai se valer de quê? Vai recorrer à chamada justificação administrativa. Ele vai colher a prova testemunhal, vai o segurado trazer, peraí, só um minutinho, vai trazer, eu ia espirrar, e aí seria muito ruim para você, né? Ele vai trazer testemunhas sobre aquele fato, sobre aquela circunstância que ele quer comprovar. E o INSS, diante da colheita da prova testemunhal, junto com as provas documentais, né, com os documentos, com início de prova material, vamos acostumar com o texto da lei, com início de prova material, ele vai o quê? Valorar, ele vai analisar e valorar o mérito da questão. Ele vai se convencer ou não de que aquela pessoa, aquele indivíduo, é de fato um segurado especial. Convencendo ou não, qualquer decisão que ele tomar no processo de justificação administrativa, não cabe recurso por parte do beneficiário. Então, se ele disser não é segurado especial, portanto, indefiro. Não cabe recurso da pessoa que se diz segurado especial. Vamos lá. Ora, a justificação administrativa, então, constitui recurso utilizado para suprir a falta ou a insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. No entanto, veja, não será, porém, admitida a justificação administrativa quando
o fato a ser comprovado exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Gente, é uma prova testemunhal. A justificação administrativa nada mais é do que colher testemunha, depoimentos testemunhais. Isso não pode valer para quê? Para comprovar a morte de alguém. Ah, eu sei que ele morreu mesmo. Por quê? Ah, porque eu vi ele morto, ou eu soube que ele estava morto. Não, porque o óbito ele é comprovado como? Através da certidão de óbito. Ou, se for morte presumida, com uma declaração judicial. Então, para justificar administrativamente o óbito, não é possível. A mesma coisa, casamento. Não, o senhor José é casado com a dona Maria, sim. Eu fui ao casamento deles. Não pode, porque o casamento é com certidão de casamento. Idade. Ah, eu sei que ele tem 30 anos. Por que você sabe que ele tem 30 anos? Ah, porque ele estudou comigo na escola e eu também tenho 30, então a gente era da mesma série. Isso não pode, porque a comprovação da idade é através de quê? De um documento público, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho e previdência social. Então, a lei exige uma forma especial para comprovar. Comprovação de parentesco. Não, o Joãozinho é filho do João, sim. Eu lembro, quando ele nasceu, a moça falou que é filho dele. Se não tem certidão de nascimento atestando que o Joãozinho é filho do João, não pode suprir a falta desse documento com a justificação administrativa. Há muito tempo eu lembro que a CESP, numa das provas de um concurso que foi do DF, não tô me relembrando aí qual seria. Mas a história era que a dona Maria era casada com o seu José. E o seu José veio a falecer e ela tinha que requerer a pensão por morte. Mas ela não tinha certidão de casamento, porque eles haviam casado no Acre e estavam morando há mais de 25 anos em Brasília. Aí está lá, Dona Maria poderá se utilizar da justificação administrativa para comprovar o seu casamento com José. Falso. Certidão de casamento tem que ter ser comprovado com o quê? Com a certidão de casamento e não com a justificação administrativa, ok? Veja, a justificação administrativa ou judicial, porque existe a possibilidade, né? No caso de prova exigida para comprovar tempo de serviço ou de contribuição, dependência econômica, identidade e de relação de parentesco, somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida exclusivamente prova testemunhal. Exclusivamente prova testemunhal não pode. Ora, a mãe dele dependia economicamente, sim, do filho falecido. Só tem testemunha, não tem nenhum documento, indefere o benefício. Por quê? Porque a própria lei fala, para comprovar dependência econômica, não posso usar exclusivamente a prova testemunhal. Tá ok? No caso de tempo de serviço ou de contribuição, o início de prova material, no entanto, ele vai ser dispensado quando ocorrer motivo de força maior ou caso fortuito. Veja, a regra é que
deva ter um início de prova material, sendo vedada somente a prova testemunhal. Então, não pode se comprovar exclusivamente por prova testemunhal. Mas no caso de comprovação de tempo de serviço ou tempo de contribuição, admite-se não exigir o início de prova material, quer dizer, documento, se ficar comprovado que ocorreu motivo de força maior ou caso fortuito. Professor, o que é motivo de força maior ou caso fortuito? O decreto vem e te fala, olha, caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial, feito em época própria, ou apresentação de documentos contemporâneos dos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Veja, você imagina que numa determinada região, agora então, né, na época do verão, é muito comum haver desmoronamentos, inundações. E aí a gente vê que muitas casas, estabelecimentos desabam e aqueles documentos que ali estavam são perdidos. A tragédia do final do ano de 2015, né, da barragem da empresa Samarco, também levou o quê? Muitas casas a serem soterradas e os documentos perdidos. Se uma daquelas pessoas quiser comprovar o tempo de contribuição, mas sem documento, porque ela perdeu tudo, nesse caso, ela vai alegar ao INSS que ela não tem os documentos porque eles foram perdidos na inundação, no desmoronamento. Nesse caso, se restar comprovado que realmente esse caso fortuito ocorreu, ele poderá se utilizar da justificação administrativa para comprovar o tempo de contribuição sem o início de prova material. Para isso, ele vai precisar de quê? De um boletim de ocorrência, né, da época que realmente a documentação foi perdida, ou então, porque esse fato, essa ocorrência é notória, o Brasil inteiro sabe disso, ou prova do que aquilo aconteceu através de documentos da época, por exemplo, jornais, né, publicações, que realmente isso aconteceu. Aí o INSS poderá valer só da justificação administrativa sem o início de prova material. Mas tem que haver o quê? Uma correlação entre a atividade que ele diz que exercia naquela época com a atividade da empresa. O que o senhor era, meu senhor? Eu era piloto de avião. Mas a Samarco trabalha com o quê? Com mineração. Então, não tem uma correlação. Eu era enfermeiro. Trabalhava na Samarco como enfermeiro? Não. Então, não tem correlação, né? Então, tem que haver a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Porque senão todo mundo vai querer dizer que os seus documentos estavam perdidos ali naquela inundação, quando a barragem se rompeu, para supostamente conseguir uma contagem de tempo de contribuição. Então veja o seguinte, na sua prova, é permitida a justificação administrativa exclusivamente com prova testemunhal? Regra geral, não. Salvo
se houver a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nesse caso, comprovando que houve a ocorrência do caso fortuito ou força maior com a apresentação de documentos da época e também a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado, ok? Desculpa. A justificação administrativa, ela será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito. Lembra no início da nossa aula, eu falei, olha, o INSS vai valorar o mérito, vai analisar todas as provas junto com a prova testemunhal, valendo perante o Instituto Nacional do Seguro Social para os fins especificamente visados, caso seja considerada eficaz. Então, se aquela justificação administrativa convenceu, né, o INSS de que aquela circunstância, aquele fato que se quis comprovar está comprovado, ele vai considerar. Não caberá recurso dessa decisão ou da decisão da autoridade competente do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Então, qualquer decisão que o setor competente do INSS der em razão da justificação administrativa, olha, dizendo, está ok, ou não é boa, não conseguiu comprovar, não cabe recurso. Não cabe, a decisão dele, porque a valoração das provas, do mérito, da forma, é da administração. Então, não cabe recurso nesse caso, tá? A justificação, ela não faz parte de um processo autônomo. Eu não posso chegar lá no INSS hoje e falar que eu queria fazer uma justificação administrativa para comprovar um tempo meu de contribuição. Não existe. A justificação administrativa, ela faz parte de um processo, né? Ela é utilizada no processo de requerimento do benefício, quando vai ter o quê? A falta ou a insuficiência de documentos para comprovar um fato ou uma circunstância. Daí se faz um processo de justificação administrativa. Então, guarde, a justificação administrativa não é um processo autônomo. Ele é um meio utilizado pelo INSS para suprir a falta ou a insuficiência de documentos. Quando? Quando do requerimento de um benefício pelo segurado ou pelo dependente. Não se admite justificação administrativa para comprovar fato que a lei exija forma especial. Casamento, óbito, idade, né? Condição de filho. Não, tem que ser aí o documento próprio exigido pela lei, tá ok? Ficamos aí com a justificação administrativa. No ano de 2012, embora a banca tenha sido a Fundação Carlos Chagas, teve uma questãozinha sobre justificação administrativa, que o segurado especial, o trabalhador rural, o segurado especial, ele tinha que comprovar um determinado tempo efetivo de exercício na atividade rural. E ele não tinha toda a documentação necessária. Então, lá, ele poderia se valer de quê? Da justificação administrativa. Era o que estava lá. Tá bem? Então, muito obrigada. Mais uma aula. Vocês veem que essas aulas, elas são mais curtas, dado o assunto, né? Uma aula de benefícios demanda muito mais tempo do que uma aula de justificação administrativa. Mas é aula por assunto. Por isso, essa aula é um pouco menor, ok? Agradeço. Peço a você que avalie a aula sobre justificação administrativa. Um grande abraço e até a próxima aula.
Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$ 20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$ 20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.